Primeiro, nós estamos falando de espíritos, estamos falando de frequência, onde você está vibrando e que tipo de proximidade, o que espírito vai conseguir proximidade com você. Depende de, é um espírito de uma vida passada? É um espírito que de uma vida passada, quer dizer, um ser que viveu com você, pode ser da mesma vida até, tá? Uma mesma pessoa de uma mesma vida que conviveu com você, está através de um processo energético conectado, pode criar um processo de assédio com uma abertura por proximidade, quer dizer, abertura por convívio passado. Essa abertura é uma das opções. A segunda é uma conexão recente. Ela aconteceu rápido, não chegou a aprofundar, mas ela aconteceu no decorrer do processo e ela também pode ser uma abertura. E a terceira é o espírito temporário. Aquele que chega, sai, e você vai ficando, eu vou mostrar a você, perceptível. Existe um certo brilho purpurinoso, no caso, umbraloso, que vai acontecendo na gente quando nós começamos a baixar a frequência. E a frequência não é uma coisa que você baixa de vez. Muito importante isso. Ela é gradual, ela acontece devagarzinho. São perguntas variadas e que a gente precisa entender. Densificação energética, frequência, proximidade, demonstração de aparecendo para o umbral que nós somos, acontece de forma gradual. Gotas de Luz, obrigado pelo carinho. Nem sei se mais alguém falou alguma coisa que eu vou ficar ligado hoje. Obrigado por dar presentinho. Nós, seres, vamos nos adaptando a esse ambiente sem perceber que estamos em baixa frequência. Aliás, todo mundo está pelo menos num grau 1 ou a maioria de baixa frequência, sem perceber que está, pelo menos. Que é um tipo de exposição onde já você começa a ficar visível, mas não necessariamente. Esse grau ele vai variar de pessoas a pessoas até níveis. Eu fiz divisão em 5 graus. O processo gradual de densificação e conexão, eu fiz uma certa divisão sobre o entendimento ao olhar para a coisa. Não existe essa divisão, foi eu que fiz, tá? Entendendo os tipos e percebendo por muito tempo os tipos de assédio. Esse assédio não foi o que eu vi nos outros somente, que eu vi em mim. Os tipos de abertura que eu dava, os graus, e eu conseguia fazer comparativos. De onde eu estava, outros entravam, e quanto os outros estavam mais a fundo, e eu não consegui ver ninguém mais a fundo do que um grau 5. Pelo menos nessa subdivisão de observação. Lembrando que eu observo o comportamento há muitos anos e também trabalhei por quase 10 anos, né? Foram 7 anos e pouco, em 2 centros espíritas em trabalho de desobsessão, e também tivemos um centro espírita, que começou na minha casa com outro tipo de estudo. A gente tinha um grupo de 5 pessoas para estudar projeção astral, daqui a pouco tinham 10, daqui a pouco tinha com 15, daí numa reunião estudando, um começou a incorporar, daqui a pouco na minha casa tinha 70 pessoas, daqui a pouco chegou a 100. Frequentando a minha casa. Aí tivemos que ir para um lugar um pouquinho maior, que era embaixo, e eu fiquei como diretor da casa sem querer ser, e daqui a pouco eu falei, vamos parar com isso aqui, que não foi o caminho que a gente ia seguir. Nós estávamos estudando projeção astral. Eu parei o trabalho. Eu que parei. Não dava mais para continuar. O negócio não estava... Eu percebi que tinha tomado um rumo que não era para ser tomado. E voltamos ao estudo, voltamos a percepção, a botar o pé no chão. Estava criando mais problema do que qualquer outra coisa, principalmente assédios para pessoas que perto, e falta de preparação. Já tinha casas trabalhando, se você quiser trabalhar com mediunidade, vamos para casas mais preparadas. Aqui a gente vai estudar. Tá. A densificação energética, voltando, ela ocorre de forma gradual, tanto para a entrada, o espírito encostar em você, quanto para a saída. Ou seja, você não vai sair rapidamente de uma baixa frequência, seja ela com ou sem espírito. Você vai começar a respirar a saída e uma sensação de conexão gostosa, mas você vai ficar sendo rodeado por um magnetismo este que estava na sua média energética por um determinado tempo e por espíritos que não vão deixar você sair tão facilmente, caso você tenha ficado em graus mais altos de exposição. O processo de densificação, ao abrirmos o campo energético, que ele vai acontecendo aos poucos, eu vou falar já, isso ocorre de várias maneiras. Hábitos, vícios, ações diversas delas, que por vezes estão relacionadas aos mesmos defeitos que os espíritos que estão ali do lado morreram e foram para lá. O que é frequência baixa? O que é isto? São ações que levaram ao sofrimento seres que estavam aqui, que passaram por aqui. E essas ações vão se repetindo, criando padrões. Padrões que ficam vivos como uma coisa que flutua sem inteligência.
como você pode falar, até um tipo de casca, meio que por consequência, como se fosse assim, o lixo deixado, resíduos deixados por seres que passaram várias vezes pela mesma coisa. Esses resíduos, eles são depositados em locais específicos, quer dizer, eles ficam e criam ambientes específicos. Esses resíduos, eles são resíduos de cada tipo, resíduos de bebida, resíduo de droga, resíduo de sexo, resíduo de vícios em todo tipo, resíduo de raiva, resíduo de maledicência, resíduos de situações, tem resíduos de tudo, só que a diferença é que tem resíduos positivos também, resíduos de caridade, tudo que você faz gera um magnetismo que gera uma plasmagem que às vezes dura mais tempo do que o seu próprio corpo. Só que esses lugares, eles têm densidade. E terem densidade e especificidade. Densidade faz com que eles fiquem no local mais ou menos alto ou mais ou menos baixo, especificidade coloca ele em específicos pontos. Por isso que quando você vibra um determinado padrão já existente por outros seres que aqui passaram, você se amostra a esse local, e quanto mais você vai densificando, eu vou falar dos graus já, mais você vai se aproximando desses resíduos. Porque você fica visível. E lá não tem só resíduo. Tem seres que vivem desses resíduos. Ou vivem e habitam um ambiente onde magneticamente fazem parte, faz todo sentido. Isso acontece de forma também meio que inconsciente em comportamento direto. Pessoas que jogam bola andam com pessoas que jogam bola. Numa neutralidade entre positividade e ações. Pessoas que se drogam andam com pessoas que se drogam. Pessoas que assaltam andam com pessoas que assaltam. Isso é um processo de ação por escolha e ação inconsciente. Há um magnetismo de indução de uma ação que você faz. Você é induzido a encontrar o mesmo padrão, você é induzido a um determinado ambiente. Voltando. Um exemplo prático que eu vou usar aqui vai ser a pornografia. Porque acho que ele é um exemplo legal, baseado no que está acontecendo no nosso mundo. A tecnologia está aí, isso está acontecendo de forma sutil a forma mais densa. Tudo sempre existiu, tá? Sempre existiu revista Playboy, sempre existiu mulheres ou homens ou o que for se expondo sexualmente pelos lugares, inclusive dando uma das profissões mais, entre aspas, antigas do mundo, segundo falam, mas nunca foi exposto para todos a qualquer... Você não sentava na sua casa e via pornografia, ou via uma pessoa. Você tinha que ir na banca de revista comprar. Você não tinha muitas opções, você não tinha categorias e mais categorias. Hoje você senta aqui, você passa uma noite vibrando num padrão muito forte, que você não precisa sair de lugar nenhum, você sentado, você faz isso, como se sua mente tivesse uma capacidade de conectar isso. E a gente vai falar assim, imagine uma pessoa que não possui nenhum grau inicial, ela está numa neutralidade energética, tá? Tem graus positivos, tem graus negativos, você pode estar inserido nos dois, mais ou menos, ao mesmo tempo, dependendo dos valores que você vai estar. Imagine uma pessoa que está inicialmente tranquila, ela não está visível, não está acessível, não está com assediador, não está com densificação energética, não está com nada. E ela começa, por acaso, a explorar conteúdos pornográficos, encontra uma coisa, mas coisas sutis. Olha, a mulher, que um cara, por curiosidade, em princípio, seja por hábito e tal, as primeiras inserções dão impactos no sistema emocional, no sistema hormonal, que causa variações iniciais no sistema áurico. Cores começam a serem alteradas na aura dessa pessoa, mas não é suficiente para ter uma densificação, uma amostra e um padrão interessante para seres superviciados que morreram assim. Não é uma bobagem. Entra no grau 1. Esta pessoa sai do grau 0, sem acesso nesse estágio, a pessoa está fora da frequência específica, não tem nenhuma conexão com ela, e ela entra no grau 1. O grau 1 é a primeira densificação que já começa a acontecer. Ela fez um dia, fez outro, ela dá 3 semanas, mais ou menos, uma vez por dia, ela senta ali, dá uma olhada na hora de dormir. Ela começou a formar, ainda sem atrair entidades desequilibradas, não existe sintonia forte para que aquilo aconteça, mas ela já começa a se aproximar de pequenos resíduos, porque a aura dela começa a emitir os mesmos padrões de seres que passaram por aqui. Não chega a ser um padrão, oh meu Deus do céu, que está lá, mas já começa a ter um padrão.
E esse padrão ele vai tornando-se cada vez mais pleno, mais perfeito. Por exemplo, 2 meses de utilização constante. Começa a acontecer uma pequena alteração semi-permanente no sistema áurico, que não vai sair mais em um passe. Não, a pessoa já tem uma identificação visual perceptível aos mentores, sutilmente perceptível em contatos, mas não é suficiente. Todo mundo está meio que assim, num grau 1 de bebida, num grau 1 de sexualidade, não necessariamente você vai ter alguma coisa. Num grau 1 de nervosismo, num grau 1 de... Você vai ter um padrão que leva você a se aproximar de resíduos específicos de seres que passaram por aqui. Não é muito pesado, não é nada horroroso, mas aí tem um processo da intensificação. E aí eu fiz essa distinção. Você passa o que seria um grau 2. A aura começa a se intensificar pela ação um pouco mais assídua, o sistema recompensa dopaminérgico físico já não mais segura a satisfação no grau 1. A própria pessoa, ainda sem nenhum tipo de espírito, se aproxima ainda mais de pequenos resíduos tóxicos, mas que aumentam o grau por proximidade magnética, como se aquilo colasse, começasse a colar na aura. Então, a energia de baixa frequência começa a se tornar visível aos espíritos, mas não necessariamente ainda atrativo. Ela já começa a ter uma ação visível. É como se fosse assim, esse ambiente existe, está aqui. Digamos que essa fumacinha que está passando aqui é um ambiente específico lá do astral. No grau 1 eu não chegava nela, eu vibrava, pegava um pouquinho dessas coisinhas que estão meio que voando aqui ao redor, mas não chegava. Mas agora, a minha aura, ela veio como fumaça. Os seres que moram nessa floresta, eles já começam a perceber o que está acontecendo. Opa! Só que ainda é muito sutil para que se tenha, mas já é perceptível e sugável. Mas não dá para ficar muito, não é mas já com grande possibilidade de pequenas vozes, pequenas direções, pequenas passagens, de conseguir ser, ao ser visível, induzido a uma ação de aumento. Essa ação pode acontecer passiva, lembra dos resíduos energéticos, ou ativa, como vai começar a perceber. Então a pessoa já começa a ter picos. Eventualmente isso some, porque não é suficiente. Essa fumacinha ela fica entre os lugares específicos residuais, energéticos, e o próprio ambiente físico. Aí não dá mais. E aí você entra no grau 3. Aí essa fumacinha tem forma agora no astral. O que você está fazendo está criando plasmagens tão mais precisas que este campo energético seu, você já está entre uma ação entre 6 meses e 1 ano dentro de uma determinada atitude com repetição. Essa repetição densificou, criou, mostrou um padrão agora que faz parte do seu contexto pessoal. Pensamento, sentimento, energia vira a energia, né? Essa presença acessível, palpável, totalmente observável por espíritos. Depois de meses a anos, a 1 ano, a pessoa passa a se tornar visível no plano espiritual. Os espíritos já te enxergam e eles vão sondar se você tem dono. E não tendo dono, eles vêm, sugam você, saem até que um fala, eu vou ficar. Isso do assédio eventual, você nem tem assediador, tá? Você abriu a brecha para seres assediadores. Porque ele começou a entender em você um padrão de intensidade, densidade, que faz já meio que sentido para ele. Eu já consigo sugar esse ser, eu já consigo chegar nele, eu consigo pegar nele. É um pegar profundo? Ainda não, mas já é pegável. Você já é encarcável. Já vão fumar, aí é a hora que você já está fumando com alta categoria, está saindo fumaça de sua boca na hora que você traga, já tem espíritos dando um beijinho em você, puxando, mas não é ainda um negócio super gostoso pro cara lá não, tá? Não totalmente. E aí você vai pro grau 2, 4. Eles assumem o controle parcial das suas ações. A sua ação já não é mais só sua.
Nessa fase, a pessoa já tem sua energia altamente densificada, já se passou entre 2, 5, 6 a 10 anos de ação. Ambiente ao seu redor, incluindo familiares e espaços físicos, foram também impregnados pelo magnetismo que é emitido constantemente. A pessoa que fuma, que bebe, ela já está intoxicando, seja por suas próprias ações, ou seja, pelas ações dos espíritos, não só a casa, mas os familiares que lá estão juntos. Se você tem alguém que está dormindo com você, essa pessoa está sendo, nesse momento, intoxicada pelo próprio sistema áurico seu e dos espíritos que já conseguem, através de sua densidade, bagunçar quem está perto de você. Esse é o grau 4. As presenças espirituais se intensificam e a pessoa passa a ter seu campo energético fortemente sob influência. A presença magnética dela é de alguém altamente obsediada. Já não existe a menor possibilidade de você não ter com você um ser se aproveitando daquilo que você faz, fruto de uma conexão que você se aproximou. O espírito ele vai falar claramente: não, o maluco, o que está aí no negócio dele? Só peguei porque estava sem ninguém, ele densificou, ele já estava fumando já. Claro que eu vou acabar densificando, né? Porque eu não estou assim, eu falo para ele fazer mais pornografia, ele vai, eu acho bom. Mas ele gosta do negócio, não vem dizer que a minha culpa não, porque o miserável gosta de mandiocar aí a madrugada dentro aí. Aí você chega ao grau máximo, essa subdivisão. Assédio intenso, subjugação. Aqui o domínio espiritual é tão forte que a pessoa já não consegue mais controlar seu hábito e vícios. Muitas vezes sendo levadas a ações tão repetitivas que o processo passa a ser patológico. Pode até dificultar em manter relacionamento, trabalho, em se manter, tá? Não consegue mais controlar, e já é na rua, já é em qualquer lugar, já é em qualquer situação, se a pessoa se droga, se ela tem que ir para o banheiro assistir pornografia, já passou no dentro do trabalho, já passou do limite do esquema da normalidade. Qual é a chance aí? É 0 de você estar sozinho. Aí já era no 4, já é 0, no terceiro também, mas aqui é 0, 0. Aí você tem um dominador sobre você, ele te controla, ele diz como é que vai ser, ele lhe pega desde o terceiro grau, fora do corpo, mas nesse grau aqui você nem mais existe saindo do corpo, você já dorme, cai no umbral da pornografia. Já cai no meio do negócio daquela própria criação, a plasmagem está aí. A presença de energia baixa é tão palpável, claramente perceptível, que o espírito não tem nem dificuldade mais, ele controla você totalmente. Você está sob controle. Esse é o grau 5 de densificação. Só que isso acontece em tudo, em qualquer outra coisa. Qual é, e eu vou falar, vou explicar mais a fundo, a forma de sair disso. Meu pai, você se lascou. Vou fazer uma pergunta para você. Sair de vício, pergunto para você, não vem para cá, quero ver quem é Jesus Cristo aqui. Sair de algum vício é fácil? A resposta é óbvia, mas mesmo assim tem algum Jesus Cristo aqui. Sempre tem um changeman astral. Aqui, espírito, claro. Sempre tem. Sair de vício é fácil? Meu pai, uma vez que você entrou, seu organismo está infectado, seu organismo está totalmente dependente de um sistema compensatório. Você já não, a sua psique já foi embora junto também, vai junto. Você não tem mais controle das suas ações, você tem um espírito conectado ao meio disso. E você não consegue pensar mais nada sem isso. O processo de desintoxicação precisa acontecer, de saída disso. E vai demorar um tempão, demora 2, 3 anos para você voltar ao seu sistema dopaminérgico a uma sensação de tranquilidade lá embaixo de novo. Onde você tem um pouquinho só já é bom, mas você está acostumado com isso aqui. Sexo com outras pessoas, o cara em pornografia, ele já não sente mais prazer com mulher, com homem, com nada a pessoa. Nada, só sente prazer como se tivesse 300 situações pornográficas, sabe lá o quê, fazendo amor com uma árvore, é daí para cima, porque virou patológico, virou um negócio doentio, é por isso que vem a zoofilia, pedofilia e outras coisas, porque nada mais faz é a mesma coisa de droga, não compensa mais, ele não compensa, não existe compensação, e os espíritos sabem disso, como cada vez vai ficando mais forte, o espírito vai beber dessa fonte, que é a fonte que ele usa, que ele tinha antes, então fica incontrolável. O processo de saída, meu pai, é dificílimo, mas possível. Tem que parar, primeiro para você criar vários aspectos, você tem que voltar um grau para o grau 4, não se vai para o grau 1, não vai para o 0. Você tem que chegar no 4.
O 4 seria não subjugação, uma vontade muito forte, tal. Aquilo fica pegando você. Tem várias técnicas de saída, tem vários estudos de como é que faz. Os caras fazem várias coisas para poderem sair do negócio. Tem gente que tem clínica que usa as 12 técnicas dos Alcoólicos Anônimos, tem também a galera ligada à sexualidade, tá? Tem um monte de coisa. Os addictions, conectada a AAS, se eu não me engano, uma coisa assim. Addictions Anônimos sobre pornografia, sexualidade, uma coisa assim. E tem um monte. Então você tem que voltar para o 3. O espírito não vai deixar, porque ele também está viciado, ele tá te dominando. Você sozinho não vai conseguir, por ser meu dopaminético, vai fazer você entrar em estado extremamente depressivo, agoniado. Cadê o negócio que você dava pra gente aqui? O cérebro é burro nesse aspecto. Ele quer aquilo ali, ele quer porque quer, e você ficou preso nisso. Aí até pro 2, até que você chega de novo no 1 e sai do 0, e finalmente você se livrou. Sem contar os impactos que são dados na mente, as entradas, que são as memórias de longo prazo, que não saem. Você vai ter sempre uma situação ou traumática ou rememorativa que poderia e pode fazer você ter uma recaída. Isso é muito difícil. Então, a gente está falando de uma coisa que da ação existente e da situação espiritual e da densificação áurica. Porque são 3 coisas: físico, a indução espiritual e o seu sistema energético, como é que funciona nisso? E como você vai fazendo impactos de acesso ao mundo espiritual? A mesma coisa pode acontecer sobre espiritualidade superior. Você vai alcançando graus tão altos que você já fica mais próximo aos mentores, só que você está encarnado, que sempre tem acesso à negatividade, mesmo encarnado. Vejamos alguns livros que falam sobre isso. Lembrando que é possível, tá? A pessoa, quando quer, é uma força que vem de sabe da onde? Do universo, de Deus. É um negócio que chega nela e ela faz. Ela vai encontrar força, ela encontra jeito, ela dá uma volta, ela vai num lugar, ela acha ajuda, ela vai no psicólogo, ela acha um jeito. Quando se quer, se consegue. Mas esse é o problema. A proporção de pessoas que querem é muito pequena. E das que querem, a recuperação também é pequena. Possível, sempre é possível. Qualquer coisa. Mas é preciso grande força espiritual, grande força interna, uma vontade sincera. Tanto que os passos, eu falei deles aqui, os 12 passos em relação aos Alcoólicos Anônimos é totalmente voltado a uma questão até meio que religiosa. Uma força interna, tudo assim. E cientificamente usado assim, tá? Vejamos livros. Evolução em 2 Mundos, de André Luiz, ele fala: todas as agregações celulares emitem radiações que se articulam através de sinergias funcionais. Ao se constituírem dos recursos que podemos nomear por tecidos de força, Gustavo, Vitor, obrigado. Gustavo, também já respondo vocês. Tá bonitinho aí, o Gustavo, já te respondo já no finalzinho sempre, senão eu perco o raciocínio aqui, como já meio que parei, mas tudo bem. Ele continua aqui: tecidos de força em torno de corpos que as exteriorizam, quer dizer, tudo que você tem está saindo até de fato, mini corpinhos que estão, suas células estão infectadas. Todo o sistema está. Todos os seres vivos, por isso, se revestem de um halo energético que corresponde à natureza das suas ações. Todos, não é só o ser humano não. O cachorro tem aura, só que ele não consegue, fica preso a determinados padrões. Ele vai sentir variações na hora que está comendo, variações quando chega perto do seu amigo, que é o seu dono, ele vai sentir várias coisas. Mas não tem um aspecto ainda da liberdade a ponto de chegar num nível extremo de desarmonia. Até tem alguns casos, mas não chega a ser como ser humano. A aura e os chakras no espírito, de Paulo Neto, fala o seguinte: encontramos no dicionário a definição de aura para a psicologia como sendo suposto campo de energia que irradia de seres vivos. Ao se pesquisar essa obra, encontramos a palavra aura mencionada e nela um campo que parece emitir aquilo que a pessoa sente e vibra. Devemos procurar essa ideia, pois de alguma forma isso está conectado às nossas ações e às nossas induções sem que a gente perceba. A aura de Newton Cardoso, ele fala: é evidente que tudo que tem vida, a energia produz irradiação e o corpo perispiritual não é diferente. É comum nas figurinhas religiosas, desde antigamente, aparecerem aurelas de cabeça de coloração, dando a entender luz que se irradia para fora do corpo e parece conectada a alguma coisa que a gente não sabe qual é. A Jacqueline Mello explora no livro Como Manter a Vibração e Sustentação da Aura na Visão Espírita. A aura é uma manifestação do perispírito, um campo energético que reflete o estado interior do indivíduo, as suas ações.
Essa ligação mostra como as vibrações espirituais e emocionais influenciam a força dessa aura, servindo para um indicador de equilíbrio espiritual ou não. Você percebe, né? O campo mórfico hoje, cara, precisamos. Olha que coisa legal. No meio, eu acabei de vir de um congresso. Nós precisamos, não sei como. Me ouvam, vocês que são engenheiros, vocês que trabalham com robótica, vocês conhecem. Ouça isso que eu vou falar. Existe uma coisa que emite cheiro. Nossos órgãos emitem cheiros. Se eles emitem cheiros, eles emitem um padrão magnético, um campo. Se emite campo, emite cor. Eu não sei se você vai ler a emissão da padrão magnético. Se você vai ler a cor, ou cheiro, não sei. Mas isso é provado porque os gatinhos e algumas pessoas sabem que algumas pessoas estão com câncer, por exemplo. Quando está com algum processo no seu próprio corpo, eles conseguem saber. Os animais também conseguem sentir feromônios. Nós conseguimos sentir, o homem consegue sentir a própria situação da mulher. Ela sabe, isso é instintivo, quando a mulher está ovulando. Isso está acontecendo, emite campo, e não é só uma coisa que está voando, existe uma cor naquilo. É possível, de alguma forma, não sei qual ainda, mas é possível que se faça uma leitura desse campo que está em processo de alteração constante, mas existe um campo que não muda, que é esse que a gente está falando. O campo da dor, o campo do vício, o campo do órgão defeituoso. Então é possível que antes de você fazer uma ação invasiva, antes de pedir um exame de sangue até, você fala, vamos aqui que a gente vai fazer, sei lá, um aurograma. Vê que bonitinho. Você bota o cabo dentro de um negócio, ele, olha, velho, eu tô vendo aqui que tem uma cor estranha saindo do seu fígado. Não é normal essa cor aqui. Dentro do nosso padrão, na nossa escala de estudo, essa cor pode significar X ou tal. Agora vamos fazer um exame específico para identificar como está a situação do fígado. E vai bater isso, a informação, isso é incrível. E eu tenho certeza que isso é possível ser feito. Cara, isso é perfeitamente lógico o que eu estou falando aqui. Não é nenhuma invenção, nenhuma maluquice, isso é embasado. Só é preciso alguém curioso, que mexa em máquina, que mexa em campo, que comece a ver de um lado e para o outro, até que comece a ver umas coisas estranhas, pega algumas pessoas normais e pega outras com alguma patologia e coloca ali para testar, cara. Então, eu tenho certeza que isso dá para ser feito. Por isso que eu estou falando aqui, eu não tenho nenhuma pretensão do que vai fazer sou eu, não, isso é para a humanidade, pai velho. Isso é para deixar para o mundo, para ir. Eu não sei por que ninguém viu ainda isso. Ou se viu, talvez faltou intuição, porque já tem um monte de coisa, o cara vai lá, faz a tomografia incrível, vê tudo por dentro, mas talvez esteja na máquina errada, os caras estão lendo de outra forma ainda. É preciso um outro tipo de leitura, porque talvez por aquele caminho não venha dar, é caminho só magnético, de botar um mega ímã e tal, ou um traste para ver tal coisa através de um... Então, talvez existam outras formas de ser feito. Vejamos os tipos de obsessão que, dentro desse exemplo da pornografia que eu falei, também causariam densidade áurica e, com isso, a mesma divisão de grau. Grau 0, sem conexão, grau 1, com mínima conexão, até o grau 5, eu vou repetir isso daqui a pouco novamente. O alcoolismo é um deles. Aliás, deixa eu beber um gole de corote aqui. Quando ele eleva o copo, as suas, dentro, obviamente, já da conexão, cada gole é como se a aura se dissolvesse. E pode, o espírito falando, posso me aproximar ainda mais, relata uma entidade inferior em libertação de André Luiz. Sinto o desejo dele pelo álcool. Isso abre as portas e eu consigo saciar meu próprio desejo, já que ainda não consigo me desligar desse prazer. Este caso é um caso de grau 3, 4. Não há um processo ainda total de subjugação, aparentemente, aqui. Mas já existe um controle. Já existe uma dominação. Tabagismo. Os domínios da mediunidade, o mentor esclarece. Quando o encarnado se envolve no vício do fumo, o espírito que ainda anseia pela sensação de se aproxima, absorvendo emanações e aproveitando dessa abertura. É como um elo que se forma a cada tragada e intensifica a aura e a sintonia entre eles. Claro que você não vai conseguir, isso não necessariamente é assim, tá? Mas normalmente não. Uma primeira vez que você pega no cigarro, não tem. Por que não tem? Porque você não tem aura para aquilo. Mesmo que tenha
mesmo que você esteja na frente de pessoas que fumam, que tem o processo obsessivo já instalado por causa da densidade áurica que ganhou tempo, espaço e passa a fazer parte do corpo da pessoa. Lembra que a aura também é feita pelo organismo, pelos hormônios, pela variação. Então, se você fumar na frente de uma pessoa, mesmo que seja maconha ou droga, o que for, claro que tem droga que vai ser tão impactante que pode causar um processo de aprisionamento imediato, que a gente pode entrar para um estado mais difícil de entender, que a gente não tem nem como classificar agora. Mas vamos ficar no cigarro. O espírito não consegue pegar de você, porque na hora que você coloca para fora, mesmo que você está fumando pela primeira vez, não tem densidade. Ele olhou para você e fala, não, esse aí não dá para eu beber, não dá para andar. Porque ele ainda não é um vaso pronto para me servir. Mas você pode vir a ser. Então é daí que vem. Uso de droga, outro exemplo. Em Evolução em Dois Mundos, quando o indivíduo cede ao uso de entorpecentes, o perispírito se fragiliza. As energias entram em frequência. Os espíritos vampirizadores sentem o cheiro característico que emana dessa substância. Não é só cor, é cheiro, é gosto, é vontade. Sua aura emite uma coisa como um bolo de chocolate, um bolo de cenoura que está sendo feito, emite, velho. Como um cheiro de café que sai da cozinha. Você emite um só que... Quanto maior o tempo que você faz aquilo, maior a sua... Cara, você tem ideia, isso é tão verdade que mesmo no sentido neutralidade é verdade. Sabe eu falar que o nosso intestino é o nosso segundo estômago, nosso segundo cérebro. Porra, foi foda. Profundo. Nosso segundo cérebro. O que a gente come também está na nossa aura. Sim, se você come só McDonald's, você tem aura McDonald. Mas não há a menor dúvida. A diferença é que não necessariamente venha poder existir pessoas que aquilo não vai ser interessante. Não é, porque não morreu, até pode ter morrido, mas não vai levar um cara necessariamente para um umbral o ato dele comer que não condenado. Apesar de existir assédio em cima de comida, tá? Espíritos, se parar para pensar... Você não vai achar nenhum outro aqui, mas comida pode ser o que mais se aproxima do problema aqui. Uso de drogas, mesma coisa. Como mariposas em busca de luz, esses espíritos se aproximam mergulhando nas sensações oferecidas pela matéria em desequilíbrio. Até agora Gula, em Obreiros da Vida Eterna, encontramos o relato de uma entidade inferior a cada prato exagerado que ela coloca na mesa. Me sinto um deleite, ela come por mim e eu como com ela. Me sacio do prazer que busco, quanto mais come, mais eu gosto. Porque eu gosto de comer. E eu gosto de comer as coisas que existem na Terra. Lembra do exemplo do bolo e do chá. A Carita, por exemplo, elas fazem um chá importados aqui, que eu não sei de onde é que ela tira aquelas coisas. Uns negócios que ela vem toma assim, que é uma mistura de gengelim com não sei o quê, com um pedacinho de raspazinha, de aura. Ela pega a aura dela e toma um negócio aqui. Eu olho para aquilo e falo, meu Deus do céu, cadê minha Coca-Cola? Eu não tenho evolução para tomar. Aquilo não tem interesse naquilo. Se eu tomar aquilo é sem gosto, é sem açúcar, é sem graça, mas ela acha aquilo um espetáculo. É exatamente isso. Um espírito... O chá dela é muito mais saudável, mais gostoso, mais nutritivo, vai fazer menos mal. Aliás, nem mal faz, só faz bem. Enquanto o meu só desgrama, é pé no chão, é bolo de chocolate, velho. Com cobertura de chocolate, com entrada de chocolate, com tudo de chocolate, é delicioso, molhadinho. Vá pegar um cara que quer comer feijão, toicinho, com não sei o quê, com um negócio... E dê pra ele um miojo pra você ver o que acontece. Você é maluco, velho? Que a meia hora eu tô com fome, vou comer miojo, meu pai. Não que o comparativo do miojo foi horroroso, mas eu tô falando assim, são comida, pronto, alface. Oferece um prato de alface para ele e, em troca de um prato de feijão, poucas pessoas vão aceitar isso. Poucas pessoas vão entender. As duas coisas são alimentos totalmente diferentes. Então, é a mesma coisa. Para o espírito, ele quer comer as comidas e sentir as vontades que ele sentia enquanto encarnado. E ele vai usar as pessoas que gostam de comer, pai, velho. Nunca vi um espírito morrer e por vale dos alface. Não vai? Eu quero alface, pelo amor de Deus. Eu preciso de alguém que come alface, o brócolis. Tem alguém que come cenoura, berinjela, pimentão. Não existe espírito desequilibrado atrás dessas coisas. Não tem como.
Eu penso o vale dos alfaces deve ser um vale horroroso, né? Você tá lá dentro, o cara querendo comer alface, ele pula, quando vem um McDonald's. Ai! Não. Mas é isso, luxúria. Outro problema aqui, sabia que traz isso? Tem espíritos que gostam de marca. Aliás, vocês por acaso já viram alguém assim? Que gosta de marca, que gosta de coisa, de isso que anda na rua? Ai, uma muriçoca. Na rua assim, já viu alguém assim? Tem. Essas pessoas são assediadas. Você sabia que a luxúria causa assédio? Porque esses espíritos, eles continuaram com essa vontade. Você acha que existe no astral uma preocupação? Olha, meu sapato é Le Flavlé, da loja não sei o que a última importada. Não tem, velho. Não existe isso lá. Só aqui tem isso. Você quer ver uma coisa tão verdade? Eu conheço uma pessoa, isso eu conheço, é uma história que eu conheço, não vou falar quem foi. Uma determinada criatura muito assediada aqui no Brasil. Aqui andava, sabe, a mulher se veste e tal, normal, gostava, se andava arrumada. Tal. O pai tinha condições, nova, mandou para fazer intercâmbio no Canadá. Ia ficar lá 2 anos fazendo intercâmbio, estudando na escola internacional e tal. 2 meses depois entrou em parafuso, desespero, pediu para voltar. Sabe por quê? Ninguém olhava para ela no Canadá. Ninguém. Ela falou, botava cabelo, não sei o que, chamava tudo. Os caras desviavam, olhavam, não olhavam, ninguém olhava, mulher, homem, ninguém, lá não existe. É um valor que pode até existir, mas não é geral. Ninguém olhava. Então ela sentiu um vazio e pediu para voltar, porque a cultura não era a mesma. Vê que interessante isso. Vê que no mundo tem um padrão diferente. Pediu para voltar. Isso não estava nem desencarnado. Só para entender que existe uma psique que pode causar um processo estranho. Raiva e ódio entre o céu e a terra, aumentou e explica. A raiva faz vibrar o campo energético em frequências baixas. Obviamente criando padrões. Quanto mais você vai tendo, mais você vai criando. A raiva pode causar um assédio? Pode. Uma pessoa constantemente em lamentação, em reclamação, ela está em graus de profundidade 2, 3, sozinha. Ela pode vir a chamar a atenção de um espírito? Pode, porque é uma energia que está sendo escapada. Não é exatamente, mas ele vai encontrar um espírito que vai beber dessa fonte daqui a pouco. Vai potencializar a raiva dessa pessoa e vai piorar o processo, causando, através de uma identificação mais intensa. Ela já tinha identificação, mas aí vai causando uma identificação mais densa, a ponto de ela não conseguir mais escapar. Permitindo que espíritos rancorosos, palavras de André Luiz agora, se aproximem. Eles se alimentam do ódio como um fogo que se alimenta da própria escuridão. A sintonia é quase imediata e ambos, encarnado e desencarnado, tornam-se cúmplices dessa energia destrutiva. Mentor não pode fazer nada. Existe uma proporção de assédio aí. Mentor até tenta, tira, não dá. Mentor olha e fala, não posso fazer, não posso tirar. Mas está sugando as energias da criatura, tá, mas a pessoa está nessa frequência já, com isso em espírito. Não sabe quem é que chama quem mais ali, na verdade. Energia da inveja. Ação e reação, livro. Um espírito que se alimenta da inveja de um encarnado descreve. Quando ele deseja o que o outro possui, densifica. Eu encontro uma brecha para me aproximar. Sinto o gosto amargo da sua inveja e adoro. E assim me uno a ele, incitando ainda mais a sentir aquilo para que eu continue bebendo e tendo mais acesso. Vê que interessante, que ele já tem uma certa magnetismo, já existia uma situação, a energia que circula já há uma identificação, inclusive plasmática, visual, no próprio sistema áurico, e tudo vai pegar. Orgulho, mesma coisa. Preguiça, mesma coisa. Preguiça, Saulo? Claro que sim. Em Mecanismo da Mediunidade, ele descreve entidades inferiores se aproveitando da preguiça. A preguiça é uma porta para o atraso. Espíritos que não querem que você vá para frente é uma energia que fica estagnada. Como você não está se movimentando, o seu próprio sistema energético densifica, induzindo você a cada vez mais entrar num padrão. Você entra num padrão comportamento, porque o hábito ele cria uma identidade. Da identidade cria uma característica magnética. Dessa característica ele pode ser potencializado, porque para o espírito é interessante que você não ande. Que tira através da desânimo e outras coisas, você fique parado ali. Outras tanto, avareza, mentira, pode causar assédio, porque você vai entrando na energia, ciúmes.
Ciúme causa assédio, velho. Insecto e destino. André Luiz narra um comentário no espírito assim: o ciúme é como um veneno. Sinto o sabor da positividade e me alimento desse desejo do controle. Quanto mais ele desconfia, mais fácil eu consigo. E eu coloco ideia de desconfiar. Vê que interessante. Porque é um sentimento de posse e de desarmonia extrema. A energia do ciúme é muito pesada. É uma energia de alto incômodo, de mentalidades e irradiações de pensamento extremamente pesados, criações e tudo mais. Medo, agonia, posse, insegurança, tudo isso é voltado num só tipo de sentimento. Aquilo densifica, cria padrão, vai criando padrão, você passa a ser não só no comportamento cerebral límbico, uma pessoa assim, com as memórias de longo prazo, fazendo com que você seja assim, como o espírito que usa aquele, já tem identidade energética. Então ele vai usar, ele quer aproximar de você, só que dá para beber essa energia? Dá. Eu quero beber, eu quero perturbar essa pessoa. Eu posso fazer as duas coisas, eu posso usar a energia dela para perturbá-la, eu posso, que está acessível. Isso acontece em graus pequenos, tá? É importante pensar que, eu preciso falar isso. Eu subdividi, só para finalizar aqui, depressão, vaidade e fanatismo também, tá? Já falo do fanatismo. Eu subdividi em 5 graus, certo? Essa energia aqui de densificação áurica. Só que no grau 1, ele não é tão acessível por espírito. Mas você já lembra que você já está próximo aos resíduos que eu falei? Entre o grau 1 e o grau 2, que ainda não é para um espírito lhe pegar, é a hora que o assediador que quer te derrubar pega você. Ele fica aguardando você chegar numa frequência onde você seja palpável. Ele tá, já percebeu que você está sendo atacado às vezes, várias vezes, mas você não cai? Está tomando pancada. Como se, em ondas. Os assédios duram entre 3 e 5 dias. Entre 2 e 5 dias é mais preciso. Os assédios são em ondas. Depois para, porque ele gasta tanto aquele sistema energético de proximidade que você não tem mais, ele não consegue mais. Nem ele, nem revezamento, não consegue mais. Você pede, demora um tempo para que você se densifique novamente e fique acessível. Depende da frequência do ambiente, depende de várias coisas. Então ele fica tentando. Aí o que acontece? Na hora que ele está tentando, ele está 2, 3 dias tentando, ele está perturbando o vizinho, está perturbando não sei o que, colocando ideia na sua cabeça, fazendo você ficar estressado. Só que você não está entrando, você está percebendo, aí você segura. Mas chega uma hora que ele consegue. É a hora que você sai do grau 1 para o 2. Aí ele pega. Ele pega com tudo. Por isso que quando uma pessoa que é espiritualizada não entende por quê, ela é, diferentemente de antes, ela quando cai, a queda é muito forte, porque ela está sobre um acompanhamento mais intenso e diferente agora. Antigamente o assédio era constante e mantinha você num determinado padrão, ou você não era interessante. Era uma abertura, mas que não era interessante, porque primeiro que não tinha nenhum tipo de proximidade, não dava para beber. Segundo que você não era perseguido. A partir do momento que você é perseguido, um grau 1,5 a 2 já é suficiente para você se lascar. Por isso você tem que estar sempre ligado. Os mentores sempre vão proteger, bom, porque aí não existe proporção. Não é um tipo de assédio que os mentores venham olhar e falar, não, essa está detendo abertura. É uma abertura mínima. Grau 1 e grau 2 é um tipo de abertura que é respeitosamente entendido pelos mentores como não vício perturbador, mas sobre atenção. Tem porta aberta e o espírito vai pegar você sempre por aí. Vejamos aqui uma questão uma tentativa de entendimento anatômico. Nós temos o corpo emocional, o corpo mental, o corpo astral, né? E todos esses corpos juntos. Cada um deles em camadas que possuem frequência vibratória, causando reações anatômicas e que vão densificando. Lembrando que a densidade não é só da aura. É uma densidade hormonal, é densidade física, é um comportamento, é um hábito que seu corpo começa a ter constantemente pela questão sua e pela questão do vício. O vício existe a questão física. A física responde emocionalmente, aquilo vai depender de vários fatores. Até que você entra nessa questão que eu falei você do grau. Repetindo aqui, essa divisão fui eu observando o que fiz. Tá? Eu observei que existe, além do processo, uma densificação áurica que causa uma proximidade mais fácil de espíritos. É assim. Grau 1 é uma leve densificação, que eu fiz o exemplo daquela hora. Vamos fazer o exemplo sobre fanatismo. Deixa eu ler a parte do fanatismo que eu fiz aqui. Em O Livro dos Espíritos, Kardec fala, o fanatismo cega a razão e muitas vezes atrai espíritos dogmáticos que reforçam essas cegueiras como os zombeteiros.
Esses espíritos se encontram no meio fanático, meio de perpetuar a intolerância, a falta de discernimento, ou uma sensação de grandeza que começa... Já viu alguém com sensação de grandeza no meio da espiritualidade? Já viu? Alguém começa a se achar a última bolacha do biscoito astral importada da aura do alto. Alguém começa a virar filhote de cutirome com cruzamento com Jesus Cristo. Começa a se achar um monte. Não, porque... Começa a falar assim, não fala mais normal. Não é mais normal. Porque nós todos temos que entender que existe um negócio muito importante. Ela começa, ela perde. Ela já é meio que um ser iluminado. Ela já começa a acreditar nisso. Cara, você já viu algum mestre dizer que é mestre? Já viu algum ser iluminado dizer que é iluminado? Não viu, porque eles não fazem isso. Isso expõe-se ao ridículo, expõe-se à proximidade com assédio e diminui o outro. Quando você fala, olha galera, eu sou grande, você está falando, você é pequeno. Mentor não faz isso, velho. Jamais. Mas nunca. Nenhuma hipótese. Então, o fanatismo, ele tem graus profundos de proximidade. Você começa a entrar nele. Vamos pegar o fanatismo? Vamos. Grau 1 de fanatismo é uma leve densificação, geralmente temporária, causada por emoções passageiras. Você tem um pezinho na moléstia. Olha, eu acho que eu sou de Netuno, mas olha, não sou não. Eu acho que eu sou de Netuno. Não sou não. É assim. Fica meio lá, meio cá, já pensa, bota um grauzinho e volta. O grau 2 é uma densificação moderada. Começa a estudar mais e começa a criar uma proximidade, uma ideia de que realmente é um netuniano. Fico na minha, tal, não sei o quê, de repente alguém fala lá e fala, rapaz, não é que eu sou também, velho? Eu sabia que tinha mais gente além de mim. Aí já começa. Esse seria um grau moderado, onde já começa a existir um específico padrão áurico, onde ele já emite, através do seu coração, das suas sensações, das suas emoções, uma sensação perceptível aquilo. No grau 2, se essa pessoa for visada, o espírito já pega ela aí assim, ó. Aí ela vira brinquedo de menino pequeno na mão do obsessor. Pinta e borda. Sabe como é que o obsessor chega? Oi, netuniano. Rapaz, você vai falar, você, um ser tão importante desse. Você precisa entender sua posição, meu ser. Você lá, olha, você é de um planeta muito distante daqui. Isso aqui só são terráqueos. Você está de passagem pelo planeta somente. Não se misture. Enche um órgão de superioridade. Essas pessoas normalmente fazem isso. Você dá um aperto, ela dá 2 berros. Não são todos, mas dá. Aí vem um grau 3, o espírito lhe pegou, densificação acentuada, presença de forma, pensamento mais intensa, aura trazendo proximidade possível e quase certo de proximidade, experiências espirituais inferiores, alcançando e aumentando a capacidade disso. Começa a acontecer o quê? Normalmente dentro do grau da espiritualidade, o fanatismo leva a pessoa a sentir-se isso quando ela não vai mentir. Mas eu não vou entrar nessa coisa da mentira. Ela começa a se achar iluminada. Então ela começa a psicografar e trazer mensagens canalizadas de seres. Você pensa que os seres que ela canaliza são humildes? Que humilde? É de mestre para cima, meu pai. Eu vou canalizar só ser conhecido. É Einstein que vem por mim. É Tesla que vem das mensagens aí. E é não sei o quê. Aí começa. Aí vai a densificação severa, que está sob controle de espíritos inteligentes, densificando o hábito junto com a questão cerebral, já não muda mais tão fácil, porque já criou um processo patológico de repetição com memória existente, às vezes já vendendo processo, imagem, cursos, psicografia, sites, um monte de coisa que já foi feito. Para voltar, meu pai, é de um trabalho que você não tem noção. Primeiro que ela tem que reconhecer que não faz nenhum bolacha do biscoito que ela acha que é. Segundo que às vezes ela já vendeu o curso, já falou com pessoas, já escreveu psicografia, a psicografia já está em vídeos de outras pessoas que fizeram, e ela vai, quando ela falar isto, desdizer ou qualquer coisa, ela, mesmo que ela não fale, ela vai ter que desmontar pelo menos isso dentro dela. E não é tão simples. Até que você pode chegar num grau de densificação extremo, que é o 5. Total controle, subjugação de um espírito sobre a pessoa. Onde a ideia já não é só perturbar ela, mas dentro do sentido do fanatismo, da espiritualidade, demonstrar como pessoas espiritualizadas são desequilibradas e não devem ser seguidas. Levará ao ridículo o estudioso ou a ideia da espiritualidade. É isso aí.
que você pegou uma pessoa minimamente sensata, ela veio e fala, meu Deus. Então, esse foi um exemplo. Você pode pegar e aplicar esses graus em qualquer coisa. Muito interessante. Tá. As formas de tentar evitar essas coisas, sempre estar observando com alguma humildade verdadeira. Humildade não é aquela humildade verdadeira, de colocar-se realmente no lugar que você tem que estar. Olha, eu estou aqui. Porque humildade também você pode ter uma compreensão, você pode estar no lugar que, sei lá, você vai entrar num centro cirúrgico, você é o cara que conhece ali, o outro não conhece, você tem que... o pessoal... Vamos lá, todo mundo vai me ajudar aqui, tá? Eu vou sumir um pouquinho aqui, mas você vai ter uma certa humildade, mas você tem um traço forte, então você se coloca no lugar certo. Humildade não é só diminuir isso, é saber qual é o seu lugar sem desrespeitar nenhuma coisa. Não colocar-se superior a ninguém. O tempo inteiro você está ali meio que olhando, o que eu vou fazer? Será que essa atitude é legal? Ela está me levando a uma sensação estranha? Sempre tem uma observação no coração, uma angústia, uma coisa errada, quando você está fazendo uma coisa que não é legal, tá? Aí você tem uma higiene constante energética, é uma pessoa que medita, que cuida das energias todos os dias, ela procura sempre estar perto dos mentores, ela dá um espaço educado aos mentores realmente estarem dentro da mente dessa pessoa para não deixarem ela subir para a cabeça ou desequilibrar, está tentando melhorar, sempre solicita ajuda dos mentores sobre as coisas que sabe que ainda está num grau 1 ou possível grau 2, que são aberturas que precisam ser fechadas. Então ela está sempre olhando, ela olha para ela olha para ela observa as suas atitudes, ela sabe que não pode cobrar de ninguém, mas ela educadamente, sem nenhum peso, ela olha e profundamente entende, preciso melhorar isso em mim. E você tem outras coisas que vão melhorar, você também não entrar nisso. Movimentação energética constante, exercício físico diminui os assédios. Você está queimando um outro padrão de energia que às vezes sobra. Os mentores vão usar isso para que você sinta, tenha uma certa descarga e também tenha um corpo físico mais equilibrado a fazer com que você tenha menos queda, ou no sentido doença ou sentido fragilidade, que pode ser uma abertura para assédio. Assédio pode pegar a sua autoestima e colocar você lá para baixo. Você não é ninguém, você é uma pessoa que nada, ninguém vai gostar de você. Tem um monte de gente que cai nisso aí, o assédio pega, aí vai criando um padrão, até que o espírito consegue, você está entrando num processo de baixa autoestima, o espírito que quer entrar, entra, acessa em você um tipo de padrão energético que para ele é interessante, então ele diminui mais você ainda. Isso quando não há um perseguidor direto, que ele quer que você caia, ele vai usar o seu defeito para que você caia, tá? Então tem várias coisinhas que podem serem feitas, manter as frequências altas, a prece é um deles, sempre você tem que ter uma ideia de vigilância e uma ideia de humildade. Meus amigos espirituais, meu amigo tal, sem nomes, eu não Cristo, não, qualquer, olha, sou caboclo, seu Exu de qualquer origem, eu tô aí para qualquer um, eu fiz tudo que eu pude e tal, se tiver qualquer intuição, qualquer coisa, perceber, estou aí, pode ajudar, mas eu estou aqui cuidando. Dessa forma, fala com Deus, tem pai, estou aqui e tal, sempre nisso. Você tem o Bhagavad Gita, diz que aquele que controla seus sentidos e mantém sua mente focada em si mesmo, observando suas atitudes, eu ofereço proteção contra a energia inferior. O caminho dos orixás diz o seguinte: o respeito ao entendimento, respeito às energias, à compreensão, aos rituais. Segundo o livro, os orixás harmoniza a nossa energia, afastando a influência dos espíritos perturbadores. Quer dizer, você também pode entrar numa frequência legal da Umbanda. A Umbanda Pró-Síntese Cósmica de Norberto Peixoto fala: a prática da caridade e a elevação moral são defesas naturais contra a aproximação de influência negativa. Eu não vi até agora parte mais perfeita do que essa. Eu não vi um texto mais perfeito nesse vídeo inteiro, no sentido de equilíbrio espiritual, do que esse aqui, do Norberto Peixoto na Umbanda, a protossíntese. A prática da caridade e a elevação moral são defesas naturais contra a aproximação de influência negativa, fortalecendo o campo vibracional da pessoa. Perfeito.